Vamos lá, pessoal. Esse vídeo aqui é voltado para o pessoal da terceira série, que já esqueceram muita coisa do ciclo trigonométrico na segunda. Vamos lá? Vamos nessa? Galera, então, o ciclo trigonométrico você tem que lembrar que é uma circunferência com eixos orientados de raio unitário. E aí você consegue enxergar aqui um ciclo trigonométrico de raio unitário. E quando você vai tomar os ângulos ou os arcos desse ciclo, lembre-se que sempre é no sentido, galera, anti-horário. O sentido anti-horário é o sentido positivo, beleza? Ou seja, são os arcos ou os ângulos mais padrões e comuns que a gente trabalha. Se você tiver, por exemplo, um arco ou um ângulo de menos 40 graus, então você está tomando esse arco no sentido horário, beleza? Então, já de cara e rapidamente, você tem que lembrar que eu tenho aqui no sentido anti-horário começando do 0 graus, depois 90 graus, 180 graus, ficou feio aqui, 270 graus, completando uma volta 360 graus, beleza? E aí você tem que lembrar que cada ângulo em graus também tem seu respectivo ângulo em radianos, pessoal. Então, já retomando aqui, relembrando em radianos, temos 0 radianos, π sobre 2 radianos, π radianos, 3π sobre 2 radianos, completando uma volta 2π, beleza? Então, você tem aí o ciclo com os ângulos sobre os eixos, ângulos muito básicos que você tem que saber de qualquer forma, tá bom? Então, tem essa correspondência entre graus e radianos. Quando você quer pegar um ângulo em graus e quer transformar para radianos, é bem simples, pessoal. Basta que você faça isso aqui, ó. Por exemplo, você quer um ângulo de 120 graus. Como é que é um ângulo de 120 graus para radianos? Basta que você divida por 180. Simplifique. Aqui eu posso multiplicar por 10, sobra 12 e 18. E aí ambos são divisíveis por 6. 12 por 6, 2. 18 por 3, 6. Pronto. E essa fração, chamada de fração irredutível, equivale à parte que você vai considerar como radianos, ou seja, 120 graus, você vai falar que são 2/3 de π radianos, beleza? Então aqui bem tranquilo, já de início você tem o resultado de ângulos em graus para radianos. Basta fazer o quê? Pega o ângulo em graus, divide por 180, simplifica, vai obter uma fração irredutível e acrescenta π radianos. Só mais um para você relembrar, olha só. Se, por exemplo, eu tenho um ângulo de 300 graus. 330 graus. Pega aqui, ó, 330 graus, você faz o quê? Se divide por 180. Realiza as simplificações aqui por 10, sobra 33 sobre 18. Ambos aqui são divisíveis por 3. 33 por 3 dá 11. 18 por 3 dá 6. Beleza? É uma fração irredutível, logo 330 graus equivale, deixa eu fazer igual ao outro aqui, equivale a 11/6 de π radianos. Firmeza, galera? Muito fácil, né? E aí, quando você tem um ângulo em radianos e quer transformar para graus, ele é mais fácil ainda. É só você lembrar o seguinte, por exemplo, você tem aqui 7π sobre 6 radianos. Em graus vale quanto? Pessoal, é só você lembrar que π radianos equivale a 180. Então, você troca o π por 180 e vai ficar assim, ó, 7/6 vezes 180. Aí você pode dividir 180 por 3, por 6, que dá 3. Vai ficar 7 vezes 3. Quanto é 7 vezes 3? Opa, foi mal aqui, pessoal. Por 30. 18, 180 por 6, 30, tá? Foi mal. Então, 7 vezes 30, 210. Então, 7/6 de π radianos, pessoal, equivale a quanto? 210 graus. Fácil, né? Então, aqui é rapidinho, pessoal. Coisas que vocês viram no passado, beleza? Muito importante, que é onde acredito que é a maior dificuldade de vocês, está aqui, ó. Quando você tem arcos no ciclo trigonométrico,
e que você tem arcos no segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante, só lembrando, tá? Aqui é o segundo, terceiro e quarto quadrante. E eu quero representar arcos no primeiro quadrante. Pessoal, você tem que lembrar o seguinte, fica fácil, ó. O parâmetro são aqueles ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Eu vou começar pelo ângulo de 30. Perceba, pessoal, que aqui, ó, eu tenho esse arco de 30 graus. Esse arco aqui, ó, 30 graus, beleza? Esse mesmo arco, se eu colocar aqui, ó, opa, de 30 graus, o que acontece? Veja. Galera, tô tomando um arco em relação ao eixo horizontal, tá bom? Bom, se eu sei que esse arco aqui, pessoal, é de 30 graus, e sei que aqui é 180, então, se eu pegar 180 e voltar 30 graus, qual é o arco que eu vou ter aqui? 150, opa, 150, beleza? Da mesma forma, se você pegar esse arco de 30 aqui e colocar aqui, ó, no terceiro quadrante, partindo do 180, você sabe que aqui é 180, pessoal. Beleza? 180. E aí, se eu percorro no sentido anti-horário mais 30 graus para cá, partindo de 180, eu vou ter 210. Beleza? Novamente, pegando o arco de 30 graus aqui. Se eu pegar esse arco de 30 graus e colocar aqui no quarto quadrante, partindo do 0 graus ou 360, você vai ver que esse arco aqui, que é o de 30 graus, sabendo que uma volta completa é 360, e se você voltar 30 graus, qual o ângulo que você vai obter? 330. Beleza? Então, pessoal, isso aqui, ó, muito importante. Esses ângulos que foram determinados, 150, 210, 330, todos eles, no segundo, terceiro e quarto quadrante, vão poder ser representados no primeiro quadrante pelo 30. Falou? Muito importante isso aí, vai ser necessário demais para o nosso estudo. Dando continuidade, pessoal, fizemos com 30, então agora com 45. Olha só, com 45 graus, mesmo processo. Se eu pegar esse arco aqui de 45 graus e representá-lo aqui no segundo quadrante, a partir do 180 voltando, bom, se eu sei que aqui é 180 graus, se eu voltar 45 graus, pessoal, qual o ângulo que eu vou obter? 135, beleza? Da mesma maneira aqui, ó, partindo de 180, se eu acrescento 45 graus aqui, dos 180 que está nessa posição, acrescento 45, ou ando 45 no sentido anti-horário, qual o ângulo que a gente vai obter? 225. Por fim, lá no quarto quadrante, pegando aqui, ó, voltando 45 graus em relação ao eixo horizontal, eu tenho que aqui na posição 360, se eu volto 45, o que eu vou obter? 315 graus, beleza? Pessoal, então olha só a importância disso, hein? Tem que saber identificar esses ângulos no segundo, terceiro e quarto quadrante com respectivo arco de correspondência no 45, beleza? Isso aqui é para relembrar, pessoal. Se fosse um vídeo para a segunda série, eu ia fazer bem mais devagarzinho, tá? Tô botando aqui ao lado do de 30 graus. Por fim, pessoal, o de 60. Olha aqui o de 60. Pessoal, no de 60, vamos fazer assim. Vamos aí. Aí. No de 60, veja, eu tenho agora esse arco aqui. E esse arco é de 60, pessoal. Se eu botar esse arco de 60 aqui no segundo quadrante, ó, em relação ao eixo horizontal, sabendo que esse aqui é 180, e você vai fazer voltar 60 graus, qual é o ângulo que a gente vai obter? 120, beleza?
no terceiro quadrante, o mesmo processo dos anteriores. Se eu acrescento mais 60 graus a partir dos 180 que está aqui, beleza? O que eu vou obter? 240 graus. E, por fim, aqui no quarto quadrante, sabemos que eu tenho 360 bem aqui. Se eu voltar 60 graus, o que eu vou obter? 300 graus. Beleza, pessoal? Isso vai ser muito importante, muito importante, tá, pessoal? Olha aí, galera. Para relembrar de forma bem resumida, você tem um ciclo trigonométrico, vários arcos, são os principais arcos que a gente vai usar na trigonometria, e nos números complexos, né? Porque esse vídeo é voltado para você que já vai adentrar nos números complexos da forma polar, ou também chamada trigonométrica. Beleza, pessoal? Então, feita essa revisão aqui, ó, do ciclo trigonométrico de forma bem rápida, mas acredito que foi bem didático para você poder relembrar. Vamos pegar todos esses arcos e colocar no seno e cosseno, tudo bem? Lembrando que todos esses arcos que estão aqui, pessoal, todos eles, você tem que saber representá-los em radianos. E para representar em radianos, se você não consegue memorizar, lembra o que eu fiz aqui nesse processo. É só voltar ao vídeo, tá bom? Beleza, pessoal? Então agora vamos buscar o seno e o cosseno, tá ok? Então, olha só. Galera, aqui está o ciclo do seno e do cosseno. Já desenhei para ganhar um pouquinho de tempo, vamos trabalhar com eles aqui. Aí. Pessoal, lembra que o eixo do seno é o eixo vertical e o eixo do cosseno é o eixo horizontal. Sabemos que os eixos medem raio unitário, então raio unitário é de medida 1, beleza? Então vou botar aqui, ó, 1 e menos 1, beleza? Lembra que para cima é positivo em relação a esse eixo, tá? Para baixo é negativo. E no cosseno, aqui, ó, a direita é 1 e a esquerda é menos 1. Lembrando porque 1, porque é raio unitário, beleza? Com isso, a gente pode colocar aqui, ó, caso você não lembre mais, 0 e 0, 0 e 0. O que isso significa pra gente? Vamos lembrar? Olha só. Podemos afirmar que você visualizando esse ciclo do seno e do cosseno, a gente consegue determinar quem é o valor do seno e cosseno de vários arcos. Então, por exemplo, eu quero calcular o seno de π sobre 2. O que é um seno de π sobre 2? Pessoal, π sobre 2 é 90 graus. 90 graus é aqui, ó. E o valor dele é 1, beleza? O valor dele é 1. Só lembrando, ó, pessoal, lembrando, tá aqui, ó. Vou até puxar isso aqui pra lá, tá? Porque aí vai ficar mais fácil de você lembrar. Vamos aí. Deixa eu diminuir aqui pra ficar só o TOD. Olha aí, galera. Quanto é o seno de π sobre 2? Vamos lá? Deixa eu aproximar mais aqui. Pessoal, seno de π sobre 2 tá aqui, ó. π sobre 2. E você vai no ciclo do seno, vale 1. De boa? Então, vale 1. Se eu quero, por exemplo, o seno de π. O que é o seno de π? Bom, π, galera, tá aqui, ó. No 180 graus, beleza? E nesta posição, o seno vale 0. Seno de 3π sobre 2. Bom, 3π sobre 2 tá aqui, galera, ó. 3π sobre 2, que é o nosso 270 graus. E nesta posição do ciclo do seno, o valor dele é menos 1. Beleza? E se eu completar o seno de 2π, que é o 360 graus, 360 graus, ou 2π, tá aqui, pessoal, ó. Beleza? E nesta posição, no ciclo do seno, vale 0. Olha que tranquilidade, galerinha. Moda demais, né? Podemos fazer toda essa análise também para o cosseno. Deixa eu deslocar aqui. Olha aí que beleza.
Vamos fazer para o cosseno agora. Olha aqui, galera. Deixa eu diminuir. Vou fazer o seguinte, pessoal. Só por questão de organização aqui, tá? Quero diminuir um pouco esses ciclos aqui. Eita, deu merda. Agora deu bom. Pronto. Olha aí. Só o Todd, meu irmão. Vamos lá. Galera, se eu quero, por exemplo, o cosseno de 0. 0 radianos é 0 graus, beleza? Então aqui, ó, cosseno, ó, 0 radianos, 0 graus. E nesta posição, o cosseno vale quanto? Vale 1. Então, podemos falar que cosseno de 0 vale 1. Que também é um cosseno de 2π, né? Cosseno de π sobre 2. Π sobre 2, tá aqui, pessoal, ó. Π sobre 2 é o nosso 90 graus. E nessa posição, no ciclo do cosseno, vale 0. Cosseno de π, muito usado esse cara. Cosseno de π, tá aqui o π, ó, é o nosso 180 graus. E nesta posição do cosseno, do ciclo do cosseno, vale menos 1. E aí a gente vai montando à vontade aí. Cosseno de 2π, pessoal, é o próprio 1, tá bom? Feito isso, vou apagar agora aqui. Aqui é para você poder lembrar. Agora, a gente vai usar isso aqui, pessoal, ó. Isso daqui com esses arcos, esses ciclos que você está vendo agora. Beleza? Então, como é que vai ser, ó? Eu vou diminuir tudo aqui. A gente vai usar esses caras, tá bom? Deixar menorzinho aqui do lado. Só o ouro. Vou pegar esse aqui também. E vamos trabalhar com eles menorzinho. Olha aí, só o Todd. Olha aí, meu irmão. Aí a gente consegue enxergar melhor. Tranquilo? Beleza? Aqui eu vou apagar, não me interessa mais. E agora vamos para os cálculos. Galera, vamos para a parte final então, do nosso vídeo, bem curtinho. Tentei ser o mais breve, mas também o mais didático possível. Por exemplo, você quer calcular o seno de 120 graus. Quem seria o seno de 120 graus? Pessoal, 120 graus é um arco que está na posição do segundo quadrante. Veja que eu marquei aqui. Bom, então podemos dizer o seguinte, ó. Deixa eu aumentar aqui, botar aqui o do seno. Calma aí. Posiciona aí, mano. Aí. Vamos lá. Seno de 120 graus. Galera, 120 graus tá no segundo quadrante. É um arco do segundo quadrante. Então ele tem que ser positivo. Firmeza? Só que como é que você vai fazer com esse cara? Pessoal, 120 graus, se você olhar aqui nas nossas circunferências, nos nossos ciclos trigonométricos, 120, ele está associado a quem lá no primeiro quadrante? Ao 60, né? Então, a gente pode escrever que o seno de 120, ele é positivo, aqui positivo, e ele é o seno de 60. E quanto vale o seno de 60? Ah, você tem que lembrar lá daquela tabela trigonométrica. Vamos relembrar a tabela? Vou pegar ela aqui, ó, já está pronta, tá? Bem aqui, pessoal. Vamos levar lá. Aí, botar a tabelinha bem aqui do lado. Seno de 60 graus vale quanto, pessoal? Tá aqui, ó. Seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, daqui, ó, coloco raiz de 3 sobre 2. É a nossa resposta. Legal, pessoal? Então, seno de 120 graus equivale a raiz de 3 sobre 2. Se você fosse calcular o cosseno de 120, olha só a diferença. Cosseno de 120. Cosseno de 120, pessoal, veja, cosseno é um arco. Eita, caraca.
Aqui não era para apagar assim, galerinha. Deu mal. Vou fazer assim, ó. Agora deu bom. Galera, o cosseno de 120 graus, veja, 120 graus, galera, também tá no segundo quadrante, no cosseno. Só que do cosseno no segundo quadrante é negativo, então a diferença aqui, ó, menos cosseno. E 120 graus em relação ao primeiro quadrante é o 60. Pronto, resposta menos, que é um cosseno de 60? Tá aqui na tabela, ó, cosseno 60 é meio. Firmou? Então fica menos meio, tá bom? E é assim que você vai desenvolver, pessoal. É só lembrar o quê? Do ciclo trigonométrico. Só que, galera, nem sempre você vai trabalhar com graus, vai estar radianos também. Então, por exemplo, ó, se eu quero calcular o seno de 7π sobre 4, aí você tem que transformar o 7π sobre 4 para graus. No início do vídeo eu já te mostrei como é que faz isso. E, pessoal, 7π sobre 4 é esse ângulo aqui, ó, 315 graus, beleza? Então, eu sei que seno de 7π sobre 4 é o seno de 315. Galera, 315 graus fica no quarto quadrante. Seno, olha só, seno no quarto quadrante, ele é negativo. Então, eu posso escrever aqui, ó, menos seno e 315. 315 graus, pessoal, olha aqui, ó, que está no quarto quadrante, ele lá no primeiro quadrante é quem? O 45. Então, podemos escrever menos seno de 45. E quem é o seno de 45? Vai na tabela trigonométrica, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Portanto, sua resposta vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Beleza? Se eu quisesse, por exemplo, galera, ó, calcular o cosseno de... botar aqui, ó, 5π sobre 6. Cosseno de 5π sobre 6. Quem é 5π sobre 6? Você tem que saber em que quadrante ele se encontra. Galera, se trocar o π por 180 e fazer a transformação como eu mostrei no início do vídeo, você vai ver que 5π sobre 6, galera, tá aqui, ó. Opa! Opa! 5π sobre 6 é o nosso 150 graus, tá? Então, pessoal, olha aqui, ó. Cosseno de 150 graus. E aí fica fácil. 150 graus, galera, tá no segundo quadrante, beleza? Então, o cosseno no segundo quadrante é negativo. Podemos botar assim, ó, menos cosseno. E o 150, olha aqui, lá no primeiro quadrante é quem? O 30. Então, bota aqui, ó, 30. E aí, quem é o cosseno de 30? Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, fica menos raiz de 3 sobre 2. Beleza, pessoal? E aí, você consegue dar todos os valores possíveis daquilo que a gente vai trabalhar nos números complexos. Beleza? Veja esse vídeo quantas vezes for necessário. Faça. Você pode construir agora com os outros ângulos a resposta e aí vai ficar de boa. Tranquilidade, galera? Espero ter contribuído aí. Mate Japa na área, sempre a seu dispor com a melhor didática possível. Um abraço, até a próxima.